E vamos continuar com os trabalhadores em educação, agora recebendo a professora Claudir Mata, presidente do Sintero. Claudir, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo ao Movimento Sindical. O prazer é nosso de poder estar aqui. Claudir, você esteve fora essa semana participando do Congresso da Internacional da Educação para a América Latina, um evento internacional, como o próprio diz o nome, e de grande importância para os trabalhadores em educação. Como foi esse congresso? Olha, Décia, é um congresso riquíssimo, né, de conhecimento, porque participaram dele 17 países, teve tradução simultânea, quer dizer, todas as línguas que estavam falando da questão da educação, da questão da política pedagógica, da questão de como está a educação em toda essa América Latina, a gente pôde entender, e é diferente de você ler e você ouvir alguém falando da realidade dos países, e a gente discutir assim, uma proposta unificada para todas as mazelas da educação. A gente vê tanto problema na educação do país, né, e quando você vê os outros países, a gente vê que também o problema da educação é um problema do mundo. Né? Então, é um problema mundial que precisa investir mais em educação, precisa se preocupar com a gestão na educação e precisa discutir que a educação ela é, como diz assim, o eixo para que a sociedade saia desse, como diz, dessa questão de exclusão social. Então, a pessoa só vai ter ascensão, só vai ter uma melhor condição de vida, só vai ter os direitos humanos aí garantidos se ela tiver educação. Então, foi muito importante e a gente discutiu propostas, tanto na questão de valorização, como na questão de gestão e na própria questão pedagógica da educação. Bom, e às vezes um ou outro critica, está viajando, foi participar de evento fora, enfim. Qual que é a importância, Claudir, para os trabalhadores de educação, para o Sintero, para a Rondônia, da participação de representantes do Estado num evento dessa natureza? A importância é a gente levar a situação do nosso país, principalmente a situação do nosso estado, a gente poder discutir e propor em relação à educação e também a gente ouvir as experiências dos outros países, o que deram certo e o que a gente pode propor, ajudar a propor nas políticas educacionais do nosso país e do nosso estado. Então a importância é essa. E a gente tendo esse conhecimento, a gente tem essa bagagem para colher o que é bom. Né? Então, o que é bom, as experiências que deram certo, e você tem uma referência de questão de gestão, da questão de financiamento, e na própria questão de organização e valorização mesmo, a importância é essa. E além do Congresso Internacional, tem também os eventos da CNTE, que acontecem em Brasília, geralmente, que são muito importantes, porque tratam da educação de todo o país. Né, discutem a educação nos estados, nos municípios, e essa semana teve um seminário. Como é que foi esse evento? Hoje a gente tem que estar, a CNTE fez um seminário para o Conselho Nacional de Entidades, que são representantes dos 42 sindicatos a nível de país, para a gente discutir o que está em pauta hoje. Nós temos hoje o Plano Nacional de Educação, que você sabe que é um projeto que agora tem quase 3.000 emendas, virou uma coxa de retalho, e a nossa preocupação, porque esse projeto tem que ser votado esse ano, porque senão pode esquecer, você sabe que o ano que vem é um ano que tem eleição nos estados, nos municípios, então para vereador e para prefeito, que é nos municípios, corrigindo, e você sabe que as coisas não acontecem. Então, a nossa preocupação é de ver essas questões e discutir as questões pedagógicas também. O Conselho Nacional de Educação já tirou as diretrizes para a educação infantil, os conselhos estaduais estão discutindo as diretrizes hoje para a educação básica, para o ensino médio. Então, a CNT ela fez um seminário para a gente, para apresentar e a gente discutir o que está dentro dessas diretrizes e como a gente, enquanto sindicato, pode ajudar a discutir e implementar isso lá na ponta, que é nos estados e nos municípios. Porque isso é que interessa. O que a gente vai poder propor e discutir com base nos municípios e no estado. Então, isso é uma discussão que está acontecendo a nível de estado e a nível de país. Então, a gente, enquanto entidade sindical, a gente tem que ter propriedade desse sistema para a gente conseguir discutir e propor no nosso estado. E tem um ponto, Adés, que foi muito discutido no Conselho Nacional de Entidades, e é a nossa preocupação, é a questão do que é avaliação e do que é mérito dentro desse contexto. Porque a gente está ouvindo muito hoje o governo de meritocracia. E a nossa confederação, a gente é radicalmente contra isso. Porque você não pode ver o mérito só no sentido de você estar colocando aí um contra o outro,
ou de você só ser beneficiado por uma determinada ação. A gente precisa ter uma avaliação para uma tomada de decisão. Então, a gente tem que ter um conceito do que é avaliação. Então, a CNTE está discutindo isso é uma discussão que está acontecendo a nível de país, porque aonde tem governo de meritocracia, o que é isso? É um governo para prêmios? Não está dando certo, que você pode pegar Minas Gerais, você pode pegar São Paulo, e a gente tem que ouvir ambas as partes, você tem que ouvir a sociedade, você tem que ouvir o movimento organizado e ouvir o governo, porque tem gente ouvindo só o lado do governo. A gente precisa ouvir o lado da sociedade. O que a sociedade que está lá na ponta está sentindo? Como que está acontecendo? Como que a entidade sindical está vendo isso? E a gente está sentindo que alguns projetos do governo caminhando para isso. E a gente tem uma preocupação muito grande disso, porque se a gente tem que fazer uma avaliação para méritos, a gente tem que fazer uma avaliação para tudo. A gente primeiro tem que dar condições de trabalho, a gente tem que avaliar a estrutura, a gente tem que avaliar a gestão, a gente tem que avaliar um todo. Por que a gente vai avaliar só o servidor? Já que você está falando em avaliação, vamos então avaliar o salário dos trabalhadores em educação. Nesse ano, o Sintero teve sucesso logo no início da campanha salarial, né, conquistou uma reposição emergencial e também gratificações, e claro que a luta continua. Como é que está agora o diálogo com o governo? Nós tivemos o que a gente programou está acontecendo, né? Muitos servidores receberam o salário retroativo de maio com 12%, porque era 6 de abril e 6 de maio. Aí eu já quero aproveitar para fazer um gancho e esclarecer. Durante esse mês, muitos servidores procuraram a gente, eles não receberam 6% retroativo, não veio 12%. Então a gente já quer esclarecer que o servidor que pegou seu contra-cheque, que não viu o retroativo, ele tem que fazer um requerimento e levar na representação de ensino, solicitando aquele retroativo. Por que eu estou falando isso? Porque esse mês tem que sair no pagamento agora, no pagamento, as gratificações retroativas a maio. Bom, o termo de compromisso do governo com a educação eram 15 itens. Vamos fazer um balanço para saber o que já foi cumprido, o que falta ser cumprido, como é que está a situação. Foi cumprido o aumento. Foi cumprido a questão da jornada, das 26 aulas, né? A gente cobrando também, a gente tem 15, o termo de compromisso são 15, né? Então tem muitas coisas que estão em andamento, que a gente pode dizer assim, cumpriu, né? Está em discussão, está em comissão, está analisando, está se discutindo, e a gente sabe que também tem coisas na questão da gestão e do planejamento que não se faz em 3 meses, em 2 meses. Por exemplo, essa questão do plano de carreira, a questão da gestão democrática, mas está cumprindo. Está em discussão, não tem nenhuma contenda nessa questão. E a gente está cobrando a questão do concurso, também está chamando, a gente precisa ter certeza se esses servidores que estão sendo contemplados em todo o Estado, a questão da gratificação, né, está para o pagamento desse mês, e a gente acredita e vamos continuar aí cobrando. Até agora o que o governo discutiu e propôs com a gente, ele está cumprindo. Né? Muita questão de gestão, e a gente pede, e a gente tem dito a todos os servidores, qualquer problema, procure a gente. Né? Procure o Sintero, não tem como a gente estar enquanto Sintero na escola todo dia. Nós temos 400 e poucas escolas estaduais, nós temos que juntar tudo, quase 1000 escolas, juntando estadual e municipal. E a gente tem 4 diretores liberados do Sintero, tem que ter claro aí, se a gente não colocou na discussão a liberação do Sintero, é uma coisa também que a gente vai discutir agora, porque o governo passado retirou da Constituição a questão da liberação dos diretores. Então o Sintero está fazendo um trabalho, né, se desdobrando para conseguir, você viu tudo que o Nereu falou aqui na questão, não é fácil, são muitas ações, é muitos cálculos, e a gente tem poucas pessoas para fazer isso. Nós temos N conselhos, a gente tem um Conselho Estadual de Educação, então o Sintero está se desdobrando para conseguir representar os trabalhadores em cada instância dessa que a gente precisa representar, e que não é pouca coisa, é muita coisa. Então o Sintero tem feito isso com toda a propriedade, diretores lotados trabalhando, diretores que estão na escola, que estão lá dando aula, e o outro período ele está no Sintero. Então a gente tem feito isso, mas está caminhando a DES, eu acredito que ele vai cumprir, porque até agora tem cumprido, e a questão que a gente acredita que as coisas vão caminhar. E que não caminhar, a gente está cobrando, a gente está alerta para isso. E daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos conversar com o Israel Borges, que é presidente do Sinju, que é o líder da Comissão Intersindical da Transposição. Ele liderou essa semana uma série de reuniões, e o Sintero também participa dessa comissão. E, Claudinho, queria que você avaliasse como que está a luta pela transposição.
Isso é uma luta constante, né? E eu vejo que essa semana aí a gente vê alguns políticos se beneficiando, o servidor e muitos me ligaram, eu tenho dito, gente, calma, a gente precisa ter prudência. A gente conseguiu uma emenda constitucional que é um recorde, e aí a gente tem que dar um mérito e lembrar da senadora Fátima Cleide. A gente teve toda uma luta de uma bancada para regulamentar, e aí a gente agradece a toda a bancada do governo federal, toda a bancada, né? Inclusive o nosso finado Valverde, que foi uma pessoa que ajudou e lutou, todos os sindicatos que estavam na luta, então é um mérito de todos. Gente, isso foi aprovado, foi regulamentado, só falta o decreto não muda lei, gente, o decreto só organiza a execução da lei, então a gente tem que ter a clareza. O Israel esteve lá, fizeram um documento pedindo para a Dilma que ela quisesse, ela podia até assinar e vir só nomear a comissão em Rondônia, né? Enquanto eu estava lá no seminário na CNT, Manuel estava com toda a comissão, e no Sinter é assim, enquanto está um canto, o outro está no outro, para conseguir complementar, tá representado em todas as situações. Agora, o que o servidor tem é que esperar, nós já conquistamos, independente do que o povo diz, que a PEC é uma PEC da enganação, a PEC hoje ela já está definida, gente. Não é mais PEC, hoje é uma emenda constitucional e regulamentada. Então só falta colocar em prática, esse decreto é colocar em prática. Agora a angústia, Andrés, do pessoal é muito grande, porque é muito tempo de esperar. O pessoal está esperando para se aposentar. Então é assim uma situação que a pessoa está colocando assim, que essa transposição é a nossa tábua de salvação, né? Nossa tábua de salvação, porque o salário está baixo. A situação é difícil. Você pega o salário dos companheiros federais, são bem melhores. Então, hoje, o pessoal vê como uma alternativa, e uma alternativa de desenvolvimento para o estado de Rondônia, uma alternativa para quem vai e para quem fica, porque vai sobrar recurso, dá para valorizar, dá para melhorar a educação, a saúde, a segurança, só que a gente precisa cuidar e fiscalizar esses recursos. Então, essa é a importância da transposição, que não é mérito de A ou de B. Lá, quantos anos atrás, a gente definiu que a PEC era a PEC do estado de Rondônia. Então, foi a união de todos que lutaram para que essa PEC fosse aprovada, que hoje não é PEC, é a emenda 60, e todos contribuíram. E o movimento sindical, eu posso garantir para você, não é legislando em causa própria, não. Foi fundamental. Então, não é o Sinter, o Sinju, foi o movimento sindical do estado de Rondônia, foi fundamental, como foi a bancada, como foi o governo federal também não ser contra, porque se o governo federal tivesse colocado para não votar, não teria acontecido. Nós queremos agradecer a Claudir Mata, presidente do Sinter, que mais uma vez vem ao programa com muitas informações importantes, vem aqui com esclarecimentos, com a sua simpatia. Claudir, muito obrigado pela sua participação no programa. Eu é que agradeço esse espaço, é um prazer sempre estar aqui.